Não existe nada ao redor do mundo tão avançado que nem o nosso, de solução e de entrega de justiça. Porque existe várias soluções de entrega de contrato, mas que sempre esbarram no enforcement. Todos esbarram no enforcement. Fala, senhoras e senhores, de volta para mais um episódio do Better Money Podcast. Hoje com dois convidados super especiais. Um que vocês já conhecem, que já veio aqui antes, o Júlio Santos, do Tapa da Mão Invisível. E o seu sócio, colega secreto, o Anarcos, Marcos Anarcos. Os dois juntos estão tramando um negócio super interessante, que eles chamam de PLS, Private Law Society. É uma tentativa, um primeiro projeto de justiça privada no Brasil. É um assunto que eu não entendo absolutamente nada de porra nenhuma, por isso eu fiquei bastante curioso e, já dando um disclaimer aqui, eu não fiz nenhum tipo de preparo prévio, não preparei perguntas, não pesquisei, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo também não vão saber nada e a ideia é fazer um podcast para iniciantes. Então, sem mais delongas, Júlio e Anarco, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem? Achei que o Júlio ia falar também. Tudo bem? Tudo certo? Valeu aí, Bernardo, por dar o espaço. Muito obrigado, cara. Claro. Conta pra gente, primeiro, o que é o PLS e como que vocês chegaram, como que esse negócio caiu no colo de vocês para vocês abraçarem esse projeto. E é isso, dá uma introdução aí. Tá, eu vou começar aqui, Marcos, depois eu te passo a palavra, pode ser? Certo. Surge daquele questionamento que todo libertário se tem, né? Aonde que esse negócio que vocês acreditam funciona, entendeu? Que todo libertário um dia já ouviu falar, já recebeu esse questionamento de alguém, né? Quando começa a falar sobre o libertarianismo, eu tô envolvido com essa debate de ideias para a liberdade desde 2012, mais ou menos, uns 13 anos. Então, eu nunca achei nada disso, assim, nada que transforme essa teoria numa prática, assim, numa aplicação, não uma prática, uma aplicação daquilo que está na teoria, né? E daí eu comecei a investigar isso, né? Investigar quais são os caminhos que poderiam ser feitos. Pensei num monte de coisa, assim, conversei com muita gente. E até que em determinado momento, assim, eu consolidei o que eu sabia até então num artiguinho, assim, um artigo bastante simples, que é um manifesto, assim, não é white paper, não é nada disso, é só um manifesto do que eu achava que poderia ser possível fazer. Eu coloquei ele no ar em 2022, com o que eu consolidei de informações, esse artigo, e daí eu comecei a consolidar pessoas que gostariam, que entendiam daquela necessidade também, que poderiam fazer isso. Então, assim, é um negócio completamente voluntário, projeto para se tocar no longuíssimo prazo, né? Começou assim. Daí eu comecei a divulgar isso, né? Comecei tanto nas minhas redes sociais quanto com algumas pessoas. Daí o pessoal dos Bitcoinheiros lá me chamou para conversar, porque eles gostaram do projeto, porque o projeto é muito ligado com Bitcoin, né? É totalmente ligado com Bitcoin. O projeto, a minha ideia inicial é muito conectada com Bitcoin, porque eu não vejo uma Private Law Society sem ter Bitcoin. Então, o Bitcoin possibilita possibilita ter uma Private Law Society, que daí depois a gente explica melhor aqui como é que é o princípio lógico. E daí os bitcoinheiros gostaram bastante disso, daí o Alan me convidou para ir lá, eu dei uma entrevista para eles. Foi bastante legal, eles me deram várias porradas lá, porque os caras são muito bons, né? Então, o Reicher e o Becas, principalmente, me deram 2 porradas grandes, assim, que foi muito bom, porque eles me falaram coisas que eu não estava vendo. Eles me falaram muito da importância do colateral para assinatura de contratos. Colateral, né? Que a gente vai falar também sobre isso aqui. E daí depois apareceu um cara que me ajudou a tocar o projeto, que daí a gente estava indo numa iniciativa para um lado, assim, eu nem vou tratar aqui porque a gente já abandonou ela completamente. Depois eu fui no Bitcoinheiros de novo para falar sobre essa iniciativa que estava começando a sair do papel, porque tudo era só ideia. E daí depois apareceu o Marcos, e o Marcos entrou no momento que a gente viu que aquela ideia não ia funcionar, entendeu? Aquela ideia anterior, aquele tipo de solução. E o Marcos entrou no fim de 2023 já botando uma solução no ar, ele já botou um MVP no ar, ele fez o código, botou no GitHub, botou lá pra gente testar, a gente veio testando, até que a gente botou no Bitcoin, na mainnet, porque estava na testnet, depois a gente botou na mainnet, daí depois foi criada uma solução em Liquid, e daí depois a gente criou um outro protocolo, agora a gente tem um outro protocolo, então estamos com 2 protocolos, o protocolo de justiça, que é
assinar contratos com colateral em Bitcoin, e agora estamos indo com o segundo protocolo, que é uma Web of Trust de chave Nostr, e estamos indo. Cada semana a gente está avançando para alguma coisa. Assim. A gente se reúne toda semana para conversar sobre o projeto, sobre os andamentos do projeto. Usuários que têm dúvidas, a gente vai lá e ajuda. Resumindo, é isso. Tá? Abri várias janelas aqui para a gente falar. Sim. Tá. Marcos, quer falar alguma coisa? Então, basicamente do que o Júlio tinha dito ali. Eu cheguei mesmo nesse projeto, porque o projeto existia o quê? 2022, 2021? Eu botei no início de 22 no ar. Então. Eu só cheguei nesse projeto mesmo, foi ali no final de 2023, né? Então, sei lá, 1 ano e meio desde agora. Então, como eu disse, eu cheguei ali, eu vi que a ideia que eles estavam tentando fazer era complexa demais, que podia simplificar bastante para já ter algo funcional cedo, né? Mais cedo. E foi o que eu fiz, né? E aí eu comecei a implementar. Que foi o que hoje a gente chama de BJP, né? Que é Bitcoin Justice Protocol. Então, porque a ideia da PLS, pelo menos a minha ideia da PLS como organização, é dar ferramentas para que indivíduos possam ter mais soberania, né? Para que indivíduos possam viver mais longe do Estado, digamos. Então, aí a primeira ferramenta que a gente fez foi a BJP, e como o Júlio chegou a falar ali, a WT, né? Que para dar uma explicação um pouco mais detalhada, não tanto, mas enfim, é que a WT, Web of Trust, né, ela é uma solução para reputação. Porque uma das perguntas que também a gente teve bastante como que a gente vai saber se tal pessoa é confiável, né? Seja um árbitro, seja enfim. Como a gente vai saber se tal pessoa é confiável? Tu pode fazer isso pela WT, né? Então, é uma solução de reputação. Então, reputacional. Pra saber se eu só queria pausar aqui e falar pra gente dar um passo atrás. Acho que a gente já mergulhou de cabeça em coisas muito técnicas e muita gente deve estar ouvindo e falando what the fuck, do que esses caras estão falando? Deixa eu ir lá assistir o Bruno Perini. Então, assim, Bruno Perini não, né? Porque os nossos públicos não têm um overlap tão grande, mas deixa eu assistir um vídeo para iniciantes. Então, vamos dar uma claquete aqui, fazer o básico do básico. O que é a justiça privada? O que vocês querem? Que problema vocês querem resolver? Que dor a gente tem que vocês querem resolver com esse projeto? Depois a gente fala dos detalhes mais técnicos e das ramificações. Perfeito. Vou chegar na conclusão que eu cheguei lá no artigo, que eu ainda, depois de 2 anos e tanto, quase, mais de 3 anos já, discutindo e testando e validando, eu ainda estou convencido que ele ainda é o problema, né? O que existe? Nós temos hoje uma justiça que é completamente estatal. Não existe uma justiça fora do Estado, atualmente. Existiu já justiça fora do Estado? Pelo que se sabe, sim. Pelo que se sabe, a justiça não necessariamente era dentro do Estado. Ocorreu um movimento em algum momento da história, e não é uma história muito antiga, é uma história recente, assim, botando em perspectiva 200 anos, coisas assim, que o Estado capturou todas as instituições capazes de gerar justiça. Tá? Isso é uma tese que está muito fundamentada pelo Bertrand de Juvenel no livro O Poder. Tá? Então ele destrincha ali toda a história basicamente do Ocidente, né? Mas e como que as instituições foram se alicerçando uma em cima da outra e gerou esse sistema que nós temos hoje, tá? Sem ver valores, assim, é como que tá, o mundo real do jeito que ele é, entendeu? Então se chegou nessa solução que se tem hoje de justiça, que o Estado, com o passar do tempo, capturou todas as instituições capazes de entregar justiça. Basicamente, juízes e aplicadores da justiça, da decisão de um juiz, que é a polícia. Né? Então, o enforcement está com o Estado e o juiz reconhecido está pelo Estado também. Mas não necessariamente foi sempre assim. Tá? Isso é um processo longo, gradual, de captura das instituições intermediárias que ocorreu com a história e ponto, estamos nessa solução. Essa solução é boa, é ruim, cada um veja, porque pode dizer, essa solução que o Estado entrega hoje é boa. Eu poderia dizer isso. Poderia dizer que a solução que o Estado ocidental entrega hoje é melhor que a solução que o Irã entrega hoje. Tranquilamente eu falo isso. Eu falo com uma certeza grande, entendeu? Porque a justiça que nós temos hoje é boa frente a algumas outras justiças. Então, temos uma solução. Mas o meu ponto é, ok, a gente não pode evoluir, a gente não pode melhorar, a gente não pode achar soluções melhores dessa justiça que existe hoje? Essa é a minha dúvida, como um libertário. Tá, então como é que se entrega uma solução que dá um bypass no Estado?
né? Primeira coisa, lá dentro, inclusive da tese do Juvenal, e também está conectado um pouco com a tese do Hope, do livro Democracia, o Deus que Falhou, eles citam que hoje não há capacidade, não há tecnologia suficiente, ou tecnologia, processos suficiente para que privados sejam juízes, tá? Porque o Estado sempre vai capturar com que privado, pessoas sejam juízes que não estejam dentro do Estado, porque o Estado tem a capacidade total do enforcement. Então, a proposta inicial é que surja, que emerja, sei lá como é que é a palavra, de um mercado de árbitros. Pessoas reconhecidas por uma certa sociedade que são responsáveis por resolver conflitos entre pessoas de dentro dessa sociedade. Tá? Inclusive, essa é a definição de Locke. Locke define assim sociedade. Sociedade, na definição dele, é um grupo de pessoas que reconhecem uma outra pessoa como a que resolve disputas. Tá? Evidente que não foi assim que o Locke escreveu, mas eu interpretando. Uhum. Tá? Então, essa seria a solução. Fazer uma solução que surjam árbitros. Como é que a gente faz surgir árbitros? A gente tem que achar uma ferramenta. Então, esse é o que eu proponho lá no artigo. Essa solução que a gente está gerando é isto. Um lugar onde pessoas assinem contratos, que escolham um árbitro e que esse árbitro tenha força suficiente para executar esse contrato. Tá, mas como tu consegue executar um contrato se tu não tem a força do Estado? Né? Daí, essa que foi, assim, então explicando algumas coisas que eu não expliquei, essa foi uma das sacadas lá que o Becas e o Reicher falaram bastante. Não, é colateral. É colateral. Então, tu bota um colateral neste contrato e tu dá poder pro árbitro de mandar em cima disso. Porque a minha ideia inicial era reputação. Mas a reputação pode ser farmada, tem um monte de coisa que pode ocorrer com reputação. Sim. Então, daí a gente deixou reputação de lado por um tempo e falamos somente sobre colateral. Então, botamos no ar a ferramenta chamada BJP, que é a ferramenta de assinatura de contratos, onde tu escolhe um árbitro ou múltiplos árbitros. Daí tem toda a parte tecnológica, assim, que a gente poderia mergulhar, mas não sei se vale a pena, de como isso funciona, mas a tua identidade e a identidade dos árbitros são chaves públicas de Nostr. Então, a identidade de uma pessoa na PLS são identidades de Nostr. E colateral em Bitcoin, seja em Bitcoin Mainnet ou seja Liquid. Né? Então, E eu acho que vale explicar o que é Nostr, provavelmente, também. Não sei se o pessoal aqui, a gente tem que explicar o que é Nostr, será? Boa parte deve saber. Eu já fiz um episódio sobre Nostr com o Vitor Stabile, a gente tem um tempinho. Acho que vale a pena dar uma introdução breve, assim, só passar, para quem não sabe, não ficar boiando. Tá, então, introdução bem breve, basicamente. O Nostr, ele é uma rede social que a ideia dele é ser sem censura, né? Então, ele, como o Bitcoin, também usa chaves privadas e chaves públicas, né? Então, ao invés de tu ter um perfil que é o teu e-mail, tua senha, tu vai ter, na verdade, uma chave privada e uma chave pública, né? Igual tu tem no Bitcoin, que tu tem a tua chave privada, que seriam 12 palavras, e tu tem a tua chave pública. Ou, nesse caso, os endereços, né? Certo. Então, essa é a identidade utilizada na PLS, né? Daí as pessoas se reconhecem por isso e assinam com isso, né? Tu assina um contrato na PLS com a tua chave privada de Nostr, né? Daí tu gera nisso uma multisig, daí foi a solução que o Marcos criou. Ao assinar esse contrato em linguagem humana, tá, pessoal? Tu não precisa saber programar para fazer um contrato em Word, em TXT, do que for ali. Tu sobe aquele documento com aquelas pessoas que assinaram, com aqueles árbitros, gera um hash, e o Marcos consegue explicar melhor, mas daí gera uma multisig vinculada a este contrato com esses assinantes, com aquela árvore de tomada de decisão, que são as partes e os árbitros. E a partir disso... Então, o multisig seria um multisig 2 de 3, onde eu tenho uma chave, a contraparte tem outra chave e o árbitro tem a terceira. Então, não necessariamente, porque tu pode ter vários árbitros. Isso é uma coisa... Uma das diferenças que tu tem de uma multisig tradicional aqui é o seguinte: não importa quantos árbitros tu tiver nessa situação ali. Imagina que, sei lá, a gente tem 10 árbitros, um número muito grande aí de árbitros. Mesmo se todos esses árbitros concordarem, eles não conseguem sair com o dinheiro sozinhos. Então, essa é uma das diferenças que a gente tem. Uma das partes tem que assinar sempre, entendeu? A parte reclamante, no caso. Porque existem dois caminhos, basicamente. O caminho feliz, onde não teve disputa. Então, ao fim do contrato, as duas partes assinam o encerramento daquele contrato e distribuem o colateral de volta.
conforme eles acertaram no início, sabe-se lá qual é o destino, Uhum. ou um caminho de conflito. Uma das partes levantou a mão, chamando os árbitros. Aqui, ó, o cara não cumpriu o contrato, e daí ele vai lá e esse árbitro assina, ou esse pool de árbitros assinam com ele. Então, o exemplo do Marcos, o árbitro, eram 10 árbitros lá dentro e 7 tinham que assinar para dar alguma decisão. 7 assinam com a parte reclamante. Daí dá destino para aquele colateral que estava travado dentro da multisig. Tá? Entendi. Então, assim, tem várias coisas diferentes, assim, tem vários papos que dá para tirar disso, né? Como, por exemplo, o que é a justiça hoje versus a justiça do que a gente está propondo, né? A justiça hoje, ela é vinculada para um território específico. Então, dentro daquele território específico, aquele juiz daquela comarca, aquela, sei lá como é que chame, tem o poder em cima daquilo. Ou seja, todos os contratos que ocorrerem ali vai estar sobre o foro dele, né? Sobre o foro daquele juiz. Ou seja, tu não escolheu o juiz. O juiz está dentro daquele foro. Tá, mas o que está nesse contrato tem que estar dentro da lei da comarca daquele juiz, né? Seja no Brasil a lei federal, aqui nos Estados Unidos a lei dos estados, tem que estar dentro de uma lei prévia determinada, né? Na PLS não. Na PLS não tem lei. Não tem o que está regindo nada. Então, assim, o árbitro entra contigo no início do contrato, daí inverte o processo da justiça estatal. O árbitro vai ver o contrato depois da disputa, né? Porque se Só não quando houver já está disputa, no conflito, vai quando já chegar tá no um conflito. mediador, porque está precisando de um mediador. Ele Aqui é não. nomeado Aqui arbitrariamente. Tá? Aqui o árbitro deu de acordo antes, porque cada contrato pode ter coisas malucas, inclusive ali dentro, entendeu? Então, o árbitro dá o de acordo antes. Eu tô nesse contrato, eu tô... E daí, inclusive, a remuneração dele, o próprio processo, né? Porque lá dentro do nosso Discord já tem os árbitros que o pessoal já conhece ali, né? Que o pessoal já tá fazendo uma reputação, entre aspas, né? Entre aspas não, já tá fazendo uma reputação, o pessoal já conhece eles. Eles já estão criando seus processos. Então, assim, dentro do contrato, ele já bota o seu processo, como... não existe um CPC, não existe um Código do Processo Civil da PLS, não existe isso. Cada árbitro vai ter que botar isso dentro do contrato, entendeu? Aqui dentro desse contrato, se der disputa, eu vou fazer isso, 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 isso. Esse é o meu processo de execução deste contrato, entendeu? Interessante. E pensando aqui uma aplicação na vida real, para a gente sair um pouco do campo da teoria, para quem está vendo aqui, deve ter reparado que eu estou com uma iluminação meio esquisita, porque eu estou desmontando esse estúdio e a gente está prestes a se mudar para uma outra casa, para outro endereço. Então, próximo podcast provavelmente já não vai ser mais aqui nesse cenário. E como um bom bitcoinheiro, eu não vou comprar imóveis nunca. Talvez no futuro, se eu ficar muito rico e 1% for a casa dos meus sonhos, aí eu desmobilizo de Bitcoin para comprar uma casa com 1%. Por enquanto, não. Eu prefiro viver de aluguel. E aí eu achei a casa, fiz a proposta foi aceita, só que não era numa imobiliária tipo Quinto Andar, era uma imobiliária jurássica, meio antigona, que tem aqueles processos de Brasil, né? Você tem que ter um fiador com casa própria para entrar em garantia, não sei o que lá. Só que eu fiz um bom trabalho de pílula laranja na minha família inteira e convenci todo mundo que tinha imóvel a vender. Então ninguém mais tem imóveis para ser fiador. Aí eu tive que ver o que eu ia fazer. Eu ia dar um cheque calção ou eu ia pagar o seguro fiança. Eu fiz a conta lá no final do dia, acabou que o cheque calção de 3 aluguéis ficou mais interessante. Mas, em teoria, poderia ter uma outra solução muito mais eficiente aí, que eu não precisaria vender Bitcoin e colocar em reais. Eu poderia, se a outra parte, óbvio, o dono da casa tivesse interesse, fosse um Bitcoin, ou tivesse algum entendimento do que a gente está discutindo aqui, a gente poderia nomear um árbitro e fazer esse contrato de aluguel com os termos e, basicamente, esse cara ia regir, e esse dinheiro poderia ficar colateralizado em Bitcoin? Ou não? Estou viajando. Eu vou responder aqui, tá, Marcos? Eu acho que não. Assim, acho não, tenho quase certeza que não daria. Tá. Porque Por quê? Tudo que é físico, o Estado domina 100%. Tudo que é físico, tu não consegue fazer algo que não esteja dentro do escopo e do toque do Estado. Então, assim, se tu faz um contrato, seja de que forma for, seja via PLS, seja um contrato de gaveta, a parte doída desse contrato, a parte lesada desse contrato no momento de disputa,
consegue pegar esse contrato, levar para tua comarca local e reverter ele, entendeu? Entendi. Então, a nossa proposta aqui, porque o objetivo, assim, qual é o objetivo principal? É que surja o mercado de árbitros. Esse é o objetivo principal. E ele não vai surgir em todas as soluções que nós temos hoje. Então, qual é a aplicação prática, tá? Respondendo a tua pergunta, qual é a aplicação prática? O que a gente já sabe que tem pessoas utilizando esse contrato é para prestação de serviço. Prestação de serviço, o pessoal está conseguindo utilizar o sistema da BJP. Pessoas, duas chaves Noster, né? Um contratante e um contratado, entra em contato, eu presto serviço de tal coisa, eu quero te contratar no longo prazo, por 12 meses, vamos fazer um contrato aqui, botar no colateral 2 meses deste nosso contrato, e com as cláusulas tal, e bora para frente. Em algum momento de disputa, um levanta o braço, seja o cara que não pagou a parcela do mês, seja o outro cara que não entregou o serviço do mês, levanta o braço e, resumindo aqui, né? Levanta o braço e leva para disputa, né? A saber, pelo que eu sei, é isso. Tem um outro usuário lá que utiliza a PLS, que eu sei que ele utiliza, que ele já falou, que é uns contratos que ele tem de sucesso. Ele é contratado para fazer algum serviço. Essa pessoa que contratou ele deixa o pagamento dele amarrado no colateral. Então, o cara entregando o serviço, daí o pagamento é liberado para ele, com o ok do árbitro. Né? O árbitro valida se foi entregue ou não foi entregue. Entendeu? Ou eles, os dois, chegando num consenso, caso não dê briga nenhuma, ok, eu vou pegar o colateral porque foi entregue. Entendeu? São as duas aplicações. Semana passada eu fiquei sabendo de um cara que casou dentro da PLS. Ele fez um contrato de casamento. Assim, eu acho que não tava blefando, acho que era sério. O cara escreveu lá, eu fiz o contrato de casamento faz uns meses atrás, o árbitro Deve foi ser tal. amigo do 38. Deve ser amigo do 38, os contratos. Mas quais eram os termos? O que o colateral tá lá fazendo? Aí Se a já mulher pergunta for pra ele. adúltera, ela tem que perder os bitcoins dela que ela depositou no Multisig? Nossa, Foi a mínima isso? ideia que ele botou nesse contrato aí, cara. Mas assim, o legal da PLS é que a gente não sabe qual é o PIB da PLS, né? A gente não sabe quem que estão usando, pra quê, a gente não sabe nada, entendeu? Não sabe absolutamente nada. É um código aberto, qualquer pessoa pode usar, então as pessoas estão usando, entendeu? Pra quê? Tem muita. Eu recentemente lancei uma mentoria de opções, porque eu acho que a gente está num momento de assimetria gigantesco no Bitcoin e vale a pena dar um tiro certeiro, apesar de eu sempre ter falado para não tradear e não usar alavancagem. Porém, eu resolvi abrir uma exceção para minha regra e abrir essa mentoria e muita gente entrou. Só que não é uma mentoria barata, porque me toma um tempo grande. E muita gente vem me procurar e falando assim, porra, mas eu não quero pagar esse fixo, eu não posso colocar uma taxa de sucesso, então você ganhar um percentual do meu lucro acima de tanto, que nem um Faria Limer que cobraria 20% de carry ali em cima do... Atende 100%. PLS, Dá pra fazer? Isso que tu falou, a PLS te atende 100%. Legal, interessante. Tanto é que já teve... Tanto é que já teve, acho que aquele Bull, né, que tava tentando fazer contrato de opções disso. Exato, teve um cara que tava tentando fazer um contrato de opções lá, pela PLS. Isso daria pra fazer um contrato de opções. Mas a gente opera opções de IBIT no mercado tradicional. Tudo bem, né? Dá para aferir o lucro e distribuir o... Tu não vai fazer um contrato de opções, vai fazer um contrato do teu serviço que tu tá... Eu acho que o do serviço seria perfeito. Seria, assim, bem fácil de fazer. Tem árbitros... A questão é que o colateral teria que ser gigantesco, né? Porque se o cara vai pegar, botar R$1.000 e transformar em 1 milhão, ele teria que ter ali pelo menos uns, sei lá, 200 mil, 20%. Já travado. E é foda. Existe uns caras... Acho que é da Europa, não sei de onde que eles são, eu sei que o fuso deles é um fuso bem distante do meu. Eles me procuraram semana passada porque eles têm uma plataforma de crowdfunding, tá? E eles querem, via Noster e Bitcoin, assim, plataforma muito semelhante com o ambiente muito semelhante ao nosso, né? Então ele procurou, vocês gerariam uma solução ainda? Eu tô para marcar uma reunião com esses caras para explicar para eles, mas o ponto é... existem soluções que o Estado dá que somente o Estado consegue entregar. Isso eu, como libertário, eu tenho que admitir isso. Somente usando força que tu consegue entregar algumas soluções. Entendeu? Pelo menos por agora, né? Tu precisa usar força para fazer algumas coisas mega grandes, que nem tu acabou de falar, entendeu? Uma coisa super grande assim, cara, tu precisa ter a força, entendeu? Ou tu vai abrir mão de um patrimônio para tu ficar completamente livre da força do Estado, que é uma coisa
uma frasezinha que eu tenho enchido o saco há bastante tempo, que é: ou tu dá a tua liberdade de colateral, que é o que o Estado faz, ou tu dá patrimônio de colateral. O trade-off é este, entendeu? Então, assim, dar a liberdade de colateral, tu tá dando tudo de colateral, né? Tu pensa, tu tá dando tua vida de colateral pro Estado. Então, com certeza, ele consegue gerar soluções magníficas de vários tipos de contrato. Como tu não tá dando a tua liberdade de colateral, que é o que um libertário faz, ele não quer ter a sua liberdade condicionada a algo, tu vai ter que abrir mão de algo, cara. Então, o que é? Patrimônio. Tu abre mão de patrimônio. Então, o trade-off, ao meu ver, tá se desenhando para isso, entendeu? Então, algumas coisas o Estado vai entregar sempre, entendeu? O Estado sempre vai ter força, porque ele tem a força, ele pode botar na cadeia, cara. Evidente que, tipo, faz um contrato que se o cara não cumprir, ele bota o outro na cadeia. Pô, tá pra escrever muita coisa embaixo disso, entendeu? Legal. Mais algum caso de uso aí que vocês já sabem que está sendo testado, validado, funcionando? Interessante, vale mencionar. Cara, que o pessoal tem falado, assim, eu sei prestação de serviço, assim, cara. O pessoal seguido vem pedir, tirar dúvidas sobre prestação de serviço. Agora, daí, assim, mas uma coisa não de caso de uso, mas de soluções possíveis é a seguinte, né? Existe um determinado ponto que o colateral inviabiliza qualquer tipo de negócio, inclusive para esses negócios onde não vale a pena botar a liberdade como colateral. Então existe uma outra coisa para se botar de colateral, que daí volta para a ideia inicial, que é a reputação, né? Então, assim, talvez tu botar a tua reputação para um contratinho, sei lá, digamos que um dia seja possível tu fazer o plano do teu celular pela PLS, que é 100 e poucos pila por mês, entendeu? Tu não precisa botar um colateral, uma coisa que é 100 e poucos pila por mês. Talvez eu botaria a tua reputação. Pô, se eu não pagar isso aqui, vai ficar muito feio para mim, entendeu? Ou se eu não cumprir alguma coisa pequena com algum amigo meu, vai ficar muito feia para mim. Então, eu boto a reputação. E daí, essa possibilidade da reputação voltou muito, e daí a gente criou o segundo protocolo, que é a WT, né? Que é uma Web of Trust de chaves nossas, de pessoas que se confiam. Daí uma vai apontando em quem confia na outra. E daí ali tá surgindo coisas bacanas, entendeu? Que pode ter contratos sem colateral em algum momento. Eu vou fazer um contrato com o Marcos e o Bernardo é muito, muito famoso dentro do nosso nicho. Um cara muito famoso, não, muito confiável dentro do nosso nicho. Se eu tomar uma nota negativa do Bernardo, eu tô ralado, vou quebrar todos os meus outros contratos, entendeu? Então eu não posso tomar uma nota negativa do Bernardo. Então o Bernardo presta serviço de ser árbitro desses contratos de colateral de reputação, cobra pouquinho ali, mas ok, se o Bernardo um dia der uma nota negativa para mim, eu tô ralado, então vale muito, entendeu? Então poderia talvez ir para esse lado. A gente tá testando, né? A gente tá tateando no escuro aqui, vamos ver para que lado vai. É a ideia da reputação na vila, né? Como é que é? É a ideia da reputação na vila, né? Exato, do vilarejo ali. O cara mora no vilarejo. Se eu ficar queimado no vilarejo, eu tenho que fugir do vilarejo, entendeu? Não adianta mais. Aqui o pessoal, eu perdi completamente conexão com eles, entendeu? E o que vocês estão enxergando de futuro aí? O que vocês querem alcançar nos próximos, sei lá, 12, 24, 48 meses? Para onde vai esse negócio? Porque, como você falou, tudo que é físico, o Estado tem um monopólio por ter o monopólio da violência. Até onde dá para chegar com esse projeto que é super interessante e tende a facilitar e melhorar a vida de todo mundo que participa dele, trazendo mais liberdade. Só que tem limites aí que dá para ir, né? Qual é a tua visão, Marcos? Não sei. Então, justamente por conta disso, que a gente está fazendo a PLS no formato de vários projetos separados, né? Onde cada um deles serve para resolver alguma dor que a gente teve, né? Então, a gente pretende, no futuro, criar mais projetos. Quais projetos vão ser? Não sei ainda, né? Pode ser o que for, desde que ele resolva algum problema em direção à liberdade, né? Então, por exemplo, se alguém aí que esteja na audiência, esteja ouvindo, tem alguma ideia que possa ajudar também nisso, chama na PLS, a gente pode fazer isso, seja uma solução em código, seja qualquer outra coisa. E a ideia geral é essa, né? Ter soluções para liberdade. Para que, claro, a gente não vai resolver tudo de uma vez só. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Mas a gente pode ir solucionando problemas, né? Até a gente ter uma, digamos, suite completa de o que a gente consegue resolver. Né? Então, por exemplo, essa questão de coisas físicas. De proteção física. O Pipe, eu não sei se o Júlio vai lembrar disso. De que uma vez o Pipe sugeriu aquilo de
milícias colateralizadas. Um protocolo de milícia. Tu poderia ter algo assim. Não acho que isso é viável hoje. Talvez algum dia seja, certo? Mas a gente faz de acordo com o que é viável. Então, Tu para pra ver, né? A tese, lá do Hoppe, quando ele cita o Bertrand Juvenel, ele fala assim, ó, voltando para aquela história do Rothbard, do botão vermelho, né? Se o Estado caísse, se você tivesse um botão vermelho para o Estado cair, tu apertaria esse botão vermelho ou tu não apertaria o botão vermelho? O Rothbard faz esse teste, né? Primeiramente, esse botão não existe, né? Segundamente, eu acho que não tem como isso acontecer por causa da resposta do Hoppe. Se o Estado cai hoje, vai todo mundo de 4 pedir para o Estado voltar, porque tu não tem uma estrutura que organize a sociedade. Isso não vai ocorrer, tá? Mas digamos que ele caia, vai todo mundo pedir para que ele volte, porque não tem uma estrutura de hierarquia e autoridade para regir. Hierarquia e autoridade não, de autoridades reconhecidas para que essa sociedade se organize. Então, assim, eu acho que a gente precisa, primeiro, ter esse pool de árbitros, pessoas reconhecidas com reputação para gerir conflitos entre essa sociedade. O que alguns autores chamam do vácuo de poder, né? Exato. O vácuo de poder sempre vai ser preenchido, né? Então, se a gente tiver o mercado de árbitros, pessoas reconhecidas para gerir uma sociedade, talvez seja um passo anterior para um pedaço de terra tu fazer algo físico, né? Daí ali tu já vai ter essas sociedades com um arranjo inicial de pessoas que se respeitam, pessoas que sabem quem é, para quem que eu vou correr no momento que der algum conflito entre nós. Porque hoje existe, para quem acompanha o mundo libertário, assim, o mundo das ideias libertárias ao redor do planeta, tem várias iniciativas de se pegar um canto de terra para se fazer algo assim, entendeu? Nenhuma delas andou, sabe? E uma das minhas visões que eu tenho é porque essas pessoas que estão indo para esse punhado de terra, eles não têm uma autoridade comum entre eles, tá? Cada um por si, assim. Eles respeitam coisas distintas. No momento que eles respeitarem coisas comuns, talvez seja possível fazer esse negócio, entendeu? E daí, tipo, esse negócio da milícia que o Pipe falou. Pipe é um árbitro famoso ali dentro do nosso Discord. Então, ele propôs isso. Mas em algum momento talvez isso possa surgir. Mas eu acho que o mercado de árbitros tem que vir antes. Entendeu? Essa é a minha... Outras coisas que podem surgir, tá, Bernardo? Que alguém criar um arranjo utilizando o nosso BJP, que é o arranjo contratual, criar um arranjo de contratos para se criar tipo uma constituição, por exemplo. Todo mundo que assinou isso aqui é uma Constituição assinada, né? Não uma Constituição imposta que nem a que nós temos hoje. Alguém poderia fazer isso. Ok, tu assina esse contrato comigo aqui, tu vai estar dentro dessa Constituição. Tu vai criando comunidades. Isso a gente não tem, não existe comunidades. Tu poderia criar comunidades em torno de uma Constituição. Isso poderia ser feito. Mas você não esbarra no mesmo problema, que é, no fim do dia, se tiver uma disputa e o cara perder, ele não vai poder apelar pro papai Estado com as armas? Mas a disputa aqui é limitada dentro daquilo que foi colocado dentro daquela Constituição. Tu não vai colocar a tua vida disso. Um conflito entre duas pessoas numa rua vai ser o conflito de duas pessoas no meio da rua, entendeu? Ou então tu vai ter uma Constituição física local, que tu diz que é aquele território e existe uma polícia dentro dali, vai ser da complexidade de cada um. Mas eu acredito que essa Constituição, que eu falei aqui, que alguém poderia criar, seria algo para uma comunidade online, uma comunidade que não se conecte fisicamente. Se conecte que eventualmente, em relacionamento. Se tu quiser proteger algo que é físico, tu vai precisar de proteção física, né? Então tu vai precisar de uma estrutura de, seja polícia, seja milícia, seja guarda, alguma estrutura física tu vai precisar. Força. Força, exatamente. Então, se tu for fazer isso, tu pode usar junto alguma estrutura como as da PLS para reger essas estruturas, né? Um amigo meu, assim, que estuda muito o libertarianismo, ele acredita, uma ideia dele era a seguinte: ele acredita que o Estado não vai ter fim, mas o Estado vai ser o prestador de serviço de força em algum momento. Então, todas essas outras soluções que são livres, que tu consegue fazer o livre agreement entre as pessoas, o Estado vai ser talvez o prestador de serviço de força.
Ele vai servir somente para isso em determinado momento. Se o Estado começar a perder capacidade de entrega ou entrar num alto nível de endividamento impagável, o que vai sobrar para ele somente é força. Não vai sobrar as outras coisas. Cara, é muita coisa, é muito EC, entendeu? A gente tá aqui jogando hoje na PLS, só para não fugir do campo da realidade, muito que é real, entendeu? Muito que é real. Às vezes parece que a gente tá falando de uma coisa muito sonhadora, assim. Não, a gente tá entregando coisas bem reais, assim, bem de pessoas que estão fazendo contrato entre elas, e para as duas pessoas é lógico ter aquele contrato, o árbitro é lógico ele arbitrar aquele contrato e ponto, entendeu? Disso, se surgir um mercado de árbitros, vai ser, ao meu ver, o nosso grande mérito. Eu acho que é o nosso grande case de sucesso. Existe um mercado de árbitro reconhecido, existe aqueles árbitros que todo mundo quer ter contrato com eles. Isso vai ser sensacional se esse momento ocorrer. Se vai ser daqui a 2 anos, se vai ser daqui a 20 anos, não sei. E isso é só uma fundação, né? Tu tem uma fundação como mercado de árbitros. O que tu vai construir acima disso? Aí é outra história. Aí é outra história. Não faço a mínima ideia que vem daí, né? Então, assim, só gerando exercícios aqui, né? E daí agora com a reputação, né, com a WT, tá surgindo coisas bastante legais, assim, né, bastante boas discussões. Uma das coisas que a gente está fazendo, né, Bernardo, é gerar massa crítica para algo que pode ser construído no futuro. Porque não tem nada, pelo que a gente está sendo exposto, porque tem muita gente de outros projetos nos achando e tentando se conectar e tudo mais, não tem nada tão avançado como o nosso projeto, aparentemente, tá? Talvez eu esteja me gabando demais aqui, mas não existe nada ao redor do mundo tão avançado que nem o nosso, de solução e de entrega de justiça. Porque existe várias soluções de entrega de contrato, mas que sempre esbarram no enforcement. Todos esbarram no enforcement. Tu vai pegar todos esses negócios de tu trabalha no mercado financeiro, já deve ter passado por isso, que são aqueles contratos de arbitragem, né? Aqueles contratos de arbitragem que tu utiliza via de regra Canadá ou Reino Unido, né? Reino Unido, para se fazer aqueles contratos de arbitragem. Todos tu tem que baixar a cabeça pro Estado. Seja pro Canadá, seja pro Reino Unido. Porque tu não vai poder botar naquele contrato uma coisa que tá fora da lei. Primeiramente, isso tu não pode botar, porque senão vai ir para eles. E se uma das partes não quiserem entregar o que perdeu, a parte que perdeu a disputa, ela não tem que fazer. Vai ter que vir o Estado e executar aquele contrato. Então, no fim das contas, tá tudo dentro do Estado. Então, a gente está gerando uma solução para não estar dentro do Estado. Talvez a gente gerou uma solução, inclusive, para as câmaras de arbitragem. Entendeu? Talvez a gente possa ter gerado uma solução para elas. Que uma das câmaras de arbitragem uma vez me procurou para isso. Os caras não andaram, porque é muito distante ainda nós ter Bitcoin dessa gente. Então, é muito longe deles. Mas talvez a gente já gerou um modelo de negócio que ele pode copiar e daí fazer, porque é tudo aberto, né? Nada aqui é nosso, né? Não existe uma empresa, não existe nada. Eu posso assumir a qualquer momento que o negócio segue, o Marcos também. Não, é tudo código aberto. Então, qualquer pessoa pode pegar isso e aplicar da sua forma, né? Mas eu acho que a gente está gerando boa massa crítica para o futuro, assim, para pessoas gerarem novas soluções lá na frente. E você acha que daria para no futuro misturar essas duas ramificações, essas duas modalidades, botando o Web of Trust e o colateral misturados num contrato único? Tipo, o cara vai ter lá um colateral e aí quem perdeu, se ficar de pirraça e não ceder ou reclamar, perde a confiança também. É algo que dá pra fazer. Se o espírito do vilarejo ali funcionar, ou seja, não é fácil. Qual é o espírito do vilarejo, né? O forasteiro, quando chega no vilarejo, é difícil tu formar uma reputação, né? É difícil o forasteiro. Demora anos. Primeiro tu vai botar colateral. Primeiro tu bota colateral, tu não tem reputação. Tá? E assim, e tu não pode ficar. O farmar uma reputação tem que ser difícil, entendeu? Tem que ser difícil tu farmar uma reputação. Porque senão é muito fácil. Tu queima a tua e cria uma outra, entendeu? Então tem que ser uma coisa assim, de longo prazo, de muito longo prazo. Então, dentro da nossa Web of Trust, ali, as pessoas que já deram notas umas para as outras, é um negócio que a gente quer solidificar. Esse negócio tem que ficar. Ok, tá jogo de comadre, tá todo mundo se gostando, é tudo bonitinho, todo mundo, eu gosto dele, ele gosta de mim, e fica uma coisa bonitinha. Ok, talvez isso possa ter peso no futuro, porque uma dessas notas se invertendo talvez possa ser significativo no futuro, entendeu? Então, tudo a gente tá testando, assim, mas aparentemente a gente tá gerando algo legal, assim, bem, tipo, as outras Web of Trust que a gente descobriu, que estão tentando fazer no Nostr, não tem alguns avanços que a nossa tem, por exemplo, que é uma sacada que o Marcos trouxe, que eu demorei a me convencer, que é a subjetividade da nota, né? A nota de uma Web of Trust
pró-liberdade, ela é subjetiva. Essa tese que o Marcos me explicou é sensacional. É que E até pelo traz pra ele. nome, né? Web of Trust, a tradução literal, né? É uma rede de confiança, né? Então, o que isso significa na prática? Que, vamos dizer, a partir de mim, quem são as pessoas que eu posso confiar? Então, vamos dizer que eu dei uma nota pro Júlio, certo? E o Júlio deu uma nota pra ti. Eu posso não te conhecer. Só que apesar de não te conhecer, eu sei que eu provavelmente posso ter alguma confiança em ti por causa que o Júlio também te avaliou positivamente, né? E eu conheço bem o Júlio. Então, por essas conexões, e tendo muitas dessas conexões, tendo muitas avaliações positivas, tu consegue ter uma ideia de quem tu pode confiar mesmo se tu ainda não conhece ela. E daí, qual é o problema das Web of Trust que os outros estão implementando que essa subjetividade resolve? Que é difícil explicar para eles, mas é fácil. Vamos ver se eu consigo te explicar. Que é assim, um primo teu, Bernardo, que eu não conheço, que eu não faço ideia quem é, falou que tu é um golpista, entendeu? Ele, por algum motivo, assim, vocês brigaram e o cara... Só que eu não conheço o cara, essa nota que ele te deu para mim é irrelevante. Porque eu não conheço ele. Eu não sei se esse cara é confiável ou não. E não tem ninguém na minha rede de contato que já deu uma nota para ele. Então, assim, essa nota para ti, essa nota para mim, na minha perspectiva de ti, é irrelevante. Do mesmo jeito Entendi. que... Aplicando pesos sobre notas, como se fosse, tipo, num restaurante no Google tem lá um monte de notas 5 estrelas, tem umas notas 1 estrela, mas aí eu sei que o cara que deu 1 estrela, para mim é irrelevante, porque ele não gosta das mesmas coisas que eu não tenho confiança nele, enquanto que os outros têm notas mais pesadas. Porque eu confio nele, porque aqui a gente resolve o ataque cível, assim, porque se tu, Bernardo, tu quer que me dá um golpe, tu vai lá, cria 10 usuários, todos te dão nota boa, e daí tu sobe tua nota. Não, porque eu não sei quem são esses 10 usuários. Para mim eles são irrelevantes, eu não sei quem eles são, entendeu? Então eu só vejo a nota da minha rede te dando nota. Então, ou seja, a gente foge aqui da acusação que nos fizeram uma vez, da gente estar criando um crédito social chinês. Né? Não é um crédito social chinês, porque o crédito social chinês tá cravado, tu tem aquela nota e ponto, é o Black Mirror lá, né? Não tem, ninguém tem uma nota objetiva. Todo mundo tem uma nota subjetiva, sempre da perspectiva de quem está vendo, entendeu? De quem está vendo, entendeu? E não tem uma nota também, na nossa Web não tem uma nota. Tem só as correlações de quem confia em quem. Como tu vai interpretar, se vai dar peso, se vai... qual o algoritmo tu vai aplicar em cima daquilo é problema teu, entendeu? A gente só tá gerando uma forma de ver o caminho de confiança, entendeu? Então, até porque hoje a gente não tem nenhum algoritmo disso. Tu tinha dito ali de, 5 estrelas, 1 estrela. A gente não tem nada parecido com isso hoje. Quando tu vai dar uma nota pra alguém, como é que funciona hoje? Tu vai colocar ali quem que é a pessoa, né, NPub da pessoa. Tu vai colocar uma descrição, se tu quiser se detalhar mais. E só tem 2 campos atualmente, né? Talvez no futuro tenha mais, mas por enquanto são 2. Primeiro, você confia nesta pessoa. E segundo, se você já teve negócio com essa pessoa. Ambas essas perguntas são perguntas de sim ou não. Não é uma nota. Porque uma coisa que a gente também percebeu notas são muito subjetivas. Tem aquele meme lá do... o Júlio sempre gosta de dar esse exemplo. Tem aquele meme lá do... o Dr. Lewis salvou minha vida. Aí o cara dá 4 estrelas. Tipo, pô... No total de 5. Então, no total de 5. Como é que... Se isso é 4 estrelas, eu não sei o que é 5, né? O Dr. Lewis responde lá. Eu não sei o que eu teria que ter feito. A estrelinha, o ranking de estrelinhas é subjetivo, né? Você vê... às vezes você anda no Uber e o Uber tem o carro fedendo, cheio de farelo de biscoito no banco, ele não liga o ar-condicionado, ele tá ouvindo pagode, você tá puto. Só que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, não estão nem aí e, tipo, aceitam isso e dão 5 estrelas. Você vai ver a nota do cara, o cara tem 4,93. Exato. Então, algumas pessoas são mais exigentes que as outras e não dá para colocar estrelinhas como algo objetivo. E a gente está construindo conforme a discussão, entendeu? Tipo, essa própria da nota binária, né? Foi uma sugestão, se eu não me engano, do Narcélio. O Narcélio falou bastante nisso, entendeu? Cara, eu confio ou não confio, entendeu? Ponto. Daí foi um ótimo insight, assim. E o grafo, porque agora a gente está gerando um grafo em cima disso, porque por enquanto o que tem é um tabelão, né? Todo mundo está se dando nota, está se acumulando uma tabela. Daí vai ficar gigante essa tabela, vai ser ruim de ver. Então agora está sendo feito um grafo para se analisar essa tabela, né? E esse gráfico está ficando bem bonito, assim. E daí no grafo fica bem fácil de ver. Quem confia e quem não confia, entendeu? Fica bem escancarado, assim. Tu bate o olho, assim. Tu bota a chave do cara que tu quer analisar, tu bota a tua e tu vê o caminho entre vocês dois, se a pessoa é confiável ou não. Tá ficando sensacional.
E para quem está assistindo aqui, ficou curioso, quer saber mais, quer entrar lá e fuçar, como é que ele pode chegar pelo Discord? É, assim, o Também. site privatelawsociety.net, né? Tá? Privatelawsociety tudo junto.net. E daí lá dentro do site tem tudo, tem todos os links possíveis. Então, tem um link para tu usar a BJP, que tá num site do Vercel lá, que daí tu clica e pode ver, mas a BJP tá no GitHub, né? O oficial tá no GitHub. Tu quer baixar pro teu computador e rodar na tua máquina, tu roda. Mas tá num site lá, então tu clica lá e tu vai direto pro site. A WT também, tá lá o link para ir pra WT. Então tu vai lá, clica e dá a tua nota lá, ou vê as notas, faz o que tu quiser. Os vídeos explicando, alguns vídeos que a gente já fez, assim, ainda são poucos, mas estão lá também no site. O link para entrar no Discord também está lá no site. As carteiras de Bitcoin e Lightning para fazer uma doação também estão lá, se você quiser ajudar. Porque dá para ajudar de várias formas, né? A ajuda principal é usando. Essa é a principal. Uhum. Ir lá testar as ferramentas é sensacional, é a melhor coisa que pode fazer. Não quero testar, eu quero ajudar vocês com dinheiro, vai lá, tem as duas carteiras lá para fazer uma doação, pode lá fazer doação também. Quero ajudar, não tenho nenhum dos dois, eu quero ajudar vocês dando algum pitaco. Entra lá no Discord e dá pitaco lá, a gente se fala toda quinta-feira de tardezinha, horário do Brasil, pra gente falar sobre o projeto. 19h30 tarde já é noite, né? 19h30 já é noite, é verdade. Show de bola. Gente, tem alguma coisa que a gente não cobriu aqui que a gente precisa falar? Tem os bounties, né, Marcos? Acho que Tem a Conta questão dos pra bounties. gente. Mais recentemente, a gente começou a fazer um sistema de bounties, né, na PLS. Tá? Então, Bounty recompensa, né? Tipo, você vai fazer uma recompensa. tarefa e receber uma recompensa. Tá bom. Exatamente. Então, por que isso? Porque a gente quer que tenha um sistema onde. Porque como a gente estava começando a receber um pouco mais de doações, a gente pensou, tá, a gente vai ter que usar esse dinheiro em alguma coisa. porque tava parado, a gente Para não reverter. tava fazendo A pra gente nada. tava só parado. Então a gente queria reverter isso para PLS. Então o que a gente faz é o seguinte: a gente recebe doações e com o dinheiro dessas doações, a gente reinveste em colocar tarefas. A grande maioria de código, né? Para ser feita na PLS. Então, existe essa funcionalidade aqui que o pessoal tá pedindo muito e tal, e a gente vê realmente valor nessa funcionalidade. Então, a gente paga uma quantia de satoshis para que alguém faça o código dessa funcionalidade, né? Então, Certo. com o código feito, a gente paga a pessoa. Então, a gente já teve o quê? Umas 12 diferentes até Eu agora? acho que já foi entregue, sim. Eu acho que a gente tá com 3 pendentes agora. Inclusive, a gente poderia botar até. A gente tá botando tasks atualmente só de códigos, né, Marcos? A gente poderia. Agora me veio na cabeça que a gente poderia botar umas tasks tipo de. Um cara que faz um vídeo de divulgação da BLS, entendeu? A gente poderia Sim, até sim. pensar nisso futuramente. De Alguém design que também. alguém que tem outras habilidades que não seja só de programação, né? Poderia nos ajudar. Apareçam lá no Discord. Ocorre lá no Discord as distribuições dessas bounties. Então, entrem lá. E se quiser conversar também sobre o projeto e como utiliza a ferramenta também, entrem lá que a gente discute bastante, assim, discute toda semana sobre isso. Tá sendo bem legal, o caminho tá sendo bem legal, assim, Bernardo. O caminho de construir isso. A gente tem conhecido gente bem bacana, assim, no decorrer do caminho. Tem o pessoal pessoal Bitcoiner conhecido no Brasil, estão quase todo mundo lá, Narcélio, João, Miguel, tá todo mundo lá, de vez em quando aparece lá para dar um pitaco, dar uma ajuda, dar alguma discussão, assim, porque entra umas discussões filosóficas, às vezes, assim. Às vezes entra uma discussões filosóficas de código, que eu não entendo lufas de código, e daí ajudam Eu o também Marcos a não. tomar decisão, assim. O Marcos precisa de alguma ajuda, os caras entram lá e dão uns pitacos. É bem legal, cara. Tá sendo um processo bem bacana. O Que vai projeto é dar nisso? extremamente promissor. Vocês abraçaram um negócio gigantesco que não dá nem para saber como pode se desenvolver, aonde pode chegar ainda nesse momento. Mas é muito interessante. Acho que tem muita coisa para construir aí. E até por isso que a gente sempre tá chamando mais gente pra dentro, né? Porque cada pessoa vai ter uma ideia diferente, vai ter sugestão, vai ter coisa pra reclamar até, do que melhorar. Então, por isso que a gente acha bom que o máximo de pessoas entrem lá no Discord ou algum outro meio pra poder ajudar, né? Mesmo se for só com ideia, sabe? É útil pra gente isso, esse feedback. Sim. Assim, percepção do usuário, sabe? Às vezes o cara tem uma percepção de usuário muito boba, assim. Porra, por que esse botão não é aqui, né? Sabe, assim, as coisas que a gente não viu, entendeu? E ajuda. Esses pitaquinhos, assim, ajuda bastante.
Vocês acham que dá para fazer uma versão no futuro com o Man acoplado? Essa pergunta é Enforcement. frequente. Essa pergunta é frequente. Seguido vem esse papinho do Man, eu falei, cara, aplica, pode fazer. Assim, só não me coloca então. nisso. Faz o que tu quiser com essa Pra quem não informação. sabe, o Man é o mercado de apostas de morte, ou seja, você vai fazer apostas descentralizadas ali e botar o preço na cabeça de uma pessoa, apostar que tal pessoa vai morrer a tal data, a tal hora, e aí se tem um bounty pela cabeça da pessoa, você falou a palavra bounty, eu me lembrei disso. Eventualmente ele vai ser caçado, tipo John Wick, ele tem um preço na cabeça dele e vai todos os matadores de aluguel indo atrás. Eu acho que isso é algo que vai surgir meio que natural em algum momento, assim, né? É. Tipo, tem várias teorias, isso é uma teoria libertária, isso aí, né? O Man é uma teoria bem libertária, né? E Sim. existem várias teorias libertárias que são aplicadas para a PLS que em algum momento surgem, como, por exemplo, que reputação vai valer mais do que popularidade em algum momento. A popularidade vai ser um ônus e a reputação vai ser um bônus, né? Que a Man tá casada nisso, né? Porque tu não vai querer ser popular em determinado momento, tu quer ser só, tu vai querer ter só reputação, mas não ser popular, né? A WT tá conectada nisso, entendeu? Para a reputação a gente já tá resolvendo o problema, então tu não vai precisar ser famosinho, entendeu? Não vai precisar ter uma reputação, pessoas que confiem em ti, que são confiáveis dentro da comunidade que tu tá envolvido, entendeu? Então, várias coisinhas são possíveis dentro da PLS, assim, várias soluções. Você tá fazendo algo legal, cara. A discussão tá sendo sensacional. Sim. Muito legal. Eu vou entrar no Discord, que eu ainda não entrei, e vou dar uma fuçada, ver como eu posso ajudar, e convido todo mundo que está aqui assistindo a fazer a mesma coisa. Entrem lá, testem. Testa lá, Bernardo. Testa lá e vê o que tu acha. Fechado. Que mais? Acho que cobri tudo que eu tinha de... Fui improvisando perguntas aqui pelo caminho, mas deu para ter uma boa ideia, uma boa noção do que se trata e o que estão, para onde estão indo. E aí, sempre que tiverem novos desenvolvimentos, novas atualizações, fique à vontade para avisar e a gente grava mais um episódio. Boa, valeu, cara. Sim, Valeu. sim. Geralmente a gente posta no Twitter ou no Noster, né? Show. Exato. Sigam lá também o Twitter e o nosso da PLS, que a gente vai publicando as novidades por lá. E vamos falando aí. Tem bastante coisa para se fazer. Fechado. Então, pessoal, entrem lá no privatelawsociety.net, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Testem, fuçem, pesquisem, façam perguntas e é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado aí pela presença, Júlio, Marcos. Foi um prazer. Valeu. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço.